Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais um dia aqui juntas para ouvirmos do Senhor tudo que Ele tem para a nossa vida, para a nossa edificação. Como está a sua jornada nesta terra? Algumas dificuldades, vitórias, risos, choros. É normal, nossa vida é assim mesmo, altos e baixos. O que nós não podemos é deixar de sentar, tirar um tempo e meditar na palavra de Deus, na fonte de vida, no pão diário. Hoje nós falaremos de um texto lindo da Bíblia, de uma mulher muito linda, de uma mulher que guerreava as lutas espirituais, buscando sempre em Deus. Hoje falaremos de uma mulher que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Uma mulher chamada Débora. Abra sua Bíblia então e vamos acompanhar, que teremos muito a aprender durante esta jornada no livro da vida. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército. Então já começamos assim com a palavra nos dizendo: os filhos de Israel tornaram, ou seja, novamente vieram a fazer o que era mal. Vieram a pecar diante de Deus, vieram a se afastar de Deus, buscar em outros deuses, buscar em outras crenças a sua salvação. E aquilo que ansiavam e não alcançavam em Deus, pelo seu próprio pecado. Nos dizendo que Deus deixou que o rei Jabim reinasse sobre Canaã. Esse rei Jabim, ele não era um rei bom. Não era a vontade de Deus que ele reinasse ali, porque Canaã foi herança de Deus para o seu povo. Quantas vezes na nossa vida, por causa do nosso pecado, nós deixamos o inimigo tomar posse, o inimigo às vezes reinar na herança que o Senhor deu para nós. O inimigo pode reinar sobre a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, após nós entristecermos o coração de Deus com os pecados que cometemos. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Ele fez o que era mal novamente perante o Senhor, e o Senhor permitiu que esse rei Jabim reinasse. Cícera era o comandante do seu exército. Então havia este homem chamado Cícera, e esse homem era perverso, ele era a demonstração da maldade nesta terra. Um homem que veio realmente para tirar a paz, tirar a prosperidade, tirar a alegria do povo de Israel. Nós leremos o 4 e o 5, são dois capítulos bem interessantes que irão nos revelando a história de Débora. Então, vai até o capítulo 5, onde nos fala sobre quem era Cícera, né? Ele era um homem malvado, que ele veio para tirar a pureza de Israel, a pureza do povo de Israel. A mãe de Cícera olhava pela janela, pobre mãe, não é mesmo? E exclamava pela grade. Então ela ia para fora na janela e olhava que o seu filho ainda não tinha chegado, não tinha retornado, e dizia: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus cavalos? Como se ela não soubesse, né? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela a si mesma respondia, a própria mãe já sabia dentro dela o que seu filho fazia. Porventura não achariam e repartiam despojos? Ela diz, eles devem ter saqueado as cidades e devem estar repartindo entre eles os bens que saquearam, os roubos que fizeram. Ou uma ou duas moças a cada homem? Então, aqui nos indicando que esse homem, Cícera, ele perseguia as donzelas, ele perseguia as mulheres. Era um homem que abusava das mulheres.
de Israel, porque ele repartia as moças, as virgens, entre os homens do seu exército. Então esse homem era um abusador. E Deus vê todas as coisas que são feitas nesta terra. Nós temos que esperar a justiça de Deus, porque ela vai ser feita. E aqui, o que é que acontece? Quando esse espírito maligno está pairando sobre Israel, quando o espírito maligno paira sobre o nosso lar, nossa casa, nossa vida, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Ele era um rei que estava preparado, um rei que tinha em suas mãos poder para reinar e para oprimir a todos ali. Por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Durante 20 anos esse povo sendo oprimido, mesmo tendo em mãos a promessa de Deus, que era a terra prometida, que era Canaã. Por não buscarem, por pecarem diante do Senhor, vivendo oprimidos por 20 anos. Nós, às vezes, reclamamos e mesmo assim não buscamos a Deus. Esse povo esperou 20 anos para clamar a Deus, para buscar ao Senhor. Quanto tempo mais você vai esperar para clamar a Deus, para buscar a Ele? Quanto tempo já está esta luta na sua vida? Quanto tempo já está essa opressão na sua vida, o inimigo te cercando? Os espíritos malignos rondando seu lar, sua casa e a sua vida. Quanto tempo mais? A gente será que vai fazer como o povo de Israel, demorar 20 anos para clamar ao Senhor? E como esse homem perseguia as mulheres, Deus levanta uma mulher, como nos diz no versículo 4, Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Débora, o significado do nome Débora significa abelha. É um nome lindo, né? Abelha, então, se a gente for estudar um pouquinho sobre elas, e não precisa se aprofundar muito, são um dos animais que mais trabalham nesta terra. Um dos animais que mais se empenha para a frutificação dos frutos. Ela que poliniza as flores, ela que faz tudo frutificar. A abelha é aquela que age com bravura para defender a sua colmeia. A abelha é aquela que trabalha incansavelmente. E a abelha, acima de tudo, produz a doçura, a mais pura doçura, chamada mel, não é mesmo? A abelha é magnífica. Infelizmente, as abelhas estão diminuindo muito nesta terra. E as mulheres como Débora também estão diminuindo, mas a gente vai buscar no Senhor para que o nosso batalhão, a nossa frente de guerra das mulheres se levante. E através disso, meninas, do estudo, da dedicação, da busca em Deus, que você possa falar da palavra, compartilhar esse vídeo se você gostar dele, chamar suas amigas para assistirem, para virem, para a gente conversar, né? Nós vamos nos levantar para não deixar as abelhas, que de pouquinho em pouquinho vão levar o reino de Deus a todas as pessoas. Então Deus levanta essa mulher chamada Débora, e Débora aqui diz, profetiza. Nós devemos ser profetas, devemos anunciar a Deus nesta terra, anunciar a Jesus, anunciar que Ele é o Salvador e Libertador. Mulher de Lapidote, ela era esposa também. Então todas nós podemos, eu posso, você pode, nós devemos anunciar a Deus. Julgava Israel naquele tempo uma mulher sábia, uma juíza, temente ao Senhor, porque os juízes só se levantavam quando Deus permitia. Então Deus levanta esta mulher chamada Débora para julgar a causa de Israel em um tempo de tanta opressão. Ela, versículo 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Que interessante. Ela atendia
embaixo de uma palmeira. E o porquê dela tender embaixo de uma palmeira? Tudo na Bíblia, a palavra do Senhor tem um significado para nós. E Deus age tão maravilhosamente para nos ensinar nas palavras mais simples possíveis. Aqui, se a gente for ver e estudar um pouquinho também sobre as palmeiras, a palmeira é uma árvore que, se a gente descascar ela, cortar, ferir ela, a gente pode até feri-la, mas a gente nunca poderá matar uma palmeira. Outras árvores, aquelas que dão muitas flores, muitas folhas, são frondosas, se tirar a casca dela, porque ela recebe do exterior todos os seus nutrientes. Se tirar a casca de uma árvore comum, que não seja palmeira, ela vai secar e vai morrer. Ela recebe nutrientes externos. A palmeira, os nutrientes dela vêm de dentro. Suas raízes são muito profundas, então ela não vai morrer. Eu posso machucá-la, eu posso feri-la, mas jamais a gente matará uma palmeira. A palmeira também é uma das árvores que ela resiste a ventos muito fortes. Podem dar ventos até de 150 km por hora. Ela pode até se encurvar. A gente pode até ver palmeiras encurvadas de até encostar no chão. Mas elas não quebram. Elas são maleáveis, resistentes. Após a tempestade, no momento da tempestade, ela pode até se encurvar, ela não vai quebrar. Mas após a tempestade, ela volta a seu estado natural, a seu estado primário, que é ficar em pé, recebendo a luz que vem direto de Deus. As palmeiras também, elas produzem um fruto chamado, eu conheço por pouquinho, né? É o que eu conheço, eu que sou mais do interior, eu conheço assim. E ela dá em cachos, muitos frutos. E são bem altas, muito altas, porque elas vão sempre rumo à altura, rumo às alturas de Deus. Que nós sejamos como a palmeira, buscando sempre estar mais próximas de Deus. E os seus frutos estão lá em cima, protegidos dos perigos, dos animais. É muito difícil alcançar os frutos da palmeira. Então, nossa casa, a nossa família, nossos filhos, nosso trabalho são os nossos frutos. Nossa alegria, nossa felicidade, nossa saúde são os frutos que estarão protegidos lá em cima, perto de Deus. A palmeira também, se você for perceber, ela não dá, por exemplo, como diz minha filha, no Polo Norte. Ela não dá em lugares gelados, ela não gosta do frio. Ela dá em lugares mais quentes, no próprio deserto, porque a palmeira gosta de lugares quentes, assim como nós. Se nós estivermos gelados, longe da presença do fogo do Espírito Santo, nós iremos morrer. A palmeira, se estiver no lugar frio, ela morre. Eu e você, se estivermos frios, longe do Senhor, da sua presença, nós iremos morrer espiritualmente. A palmeira resiste no mais forte calor do deserto, mas não resiste no frio. Na frieza de estar longe de Deus, a gente não vai resistir. As suas raízes, elas vão até o mais profundo da terra, encontrando a água, a fonte da vida. E a água, quando a palavra diz da água, a fonte da vida é Jesus. Então, que nós possamos, assim como Débora escolheu essa palmeira, para ser o símbolo de como ela deveria ser, resistente, que não busca seus nutrientes, a sua força do exterior, busca do interior, e esse interior quem vive em nós é o Espírito Santo, que pode vir a tempestade que vier, ela está sobre a rocha, como aquele homem que fez a casa sobre a rocha, ela não vai cair, ela pode até se inclinar, mas depois ela volta ao seu estado natural. A palmeira de Débora indicando que os seus frutos estarão protegidos e ela busca sempre o alto, as coisas do alto. Ela nunca quer as coisas
de baixo para perto dos seus frutos. Então, que com esse exemplo da palmeira, nós possamos entender que Deus nos criou para sobreviver a todas as tempestades, para estarmos em lugares quentes, com nosso coração fervoroso no Espírito Santo, buscando sempre em Deus. E Débora, ela julgava as causas embaixo dessa palmeira, e o povo todo ia julgar as suas causas com ela, porque entendia quem era Débora, uma mulher temente ao Senhor, que buscava a Deus de todo o seu coração. Continuando aqui no versículo 6. Mandou ela chamar a Baraque. Baraque era um dos guerreiros de Israel. E disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Deus já não nos mandou levantar e guerrear contra o rei contra Sísera e contra o rei Jabim, né? Que era essa a ordem de Deus e não havia sido feita. Débora estava julgando, sentada, ela estava acomodada, digamos assim, embaixo da palmeira, recebendo de Deus as promessas de libertação, se o povo buscasse a Deus. Mas Débora percebeu em determinado momento que ela precisava agir. Então ela foi até Baraque e ela resolveu tomar uma decisão. Que a nossa vida seja assim, nós temos promessas de Deus para a nossa vida, a palavra dele nos dá muitas promessas, mas nós precisamos buscar em Deus, precisamos buscar na palavra tudo que Deus tem para nós. E o que Débora fez então? Ela foi até ele. E daí ela disse que Deus ainda assim revelou a ela. Versículo 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera. Ou seja, Deus disse: eu farei Sísera ir até vocês, perto do ribeiro Quizon. Comandante do exército de Jabim. Então, o Sísera, que era o comandante do exército de Jabim, iria até o ribeiro de Quizon. E o darei nas tuas mãos. Então, Débora foi e retransmitiu a palavra de Deus a seu soldado Baraque. E o que Baraque disse? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Deus usou uma pessoa chamada Débora para dizer a Baraque: eu vou te entregar o povo que está oprimindo vocês, vou entregar nas suas mãos. E este homem chamado Baraque temeu, não obedeceu à voz de Deus, achando: eu não consigo, eu não vou conseguir. Quantas vezes nós ouvimos de Deus: vamos fazer, faça isso, e a gente teme, a gente não obedece à voz do Senhor. Aqui Baraque não ouviu a voz de Deus. Vamos ler Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Baraque esqueceu-se da lei de Deus. Baraque temeu. Se Deus disse, é porque ele iria cumprir, após uma decisão deles de obedecer. E aqui a palavra nos diz: quando o seu prazer está na lei do Senhor, o meu e o seu prazer deve estar na palavra de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. Nós devemos meditar. Não, mas a palavra do Senhor me garante isso, que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Então busque na lei do Senhor, medite na sua palavra. Então Baraque disse: se fores comigo irei, porém se não fores, eu não irei. Tinham chamado, porém recusou-se, por medo. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendestes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera.
E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Débora foi, mas ela disse um porém. Porque você recusou Baraque, você teve medo, você não será aquele que vencerá a guerra. Deus entregará a Sísera, mas será pelas mãos de uma mulher a vitória de Israel. Talvez Baraque pensou que seria pelas mãos de Débora. E ambos seguiram. Então Baraque deixou de colher o fruto da vitória porque ele teve medo. E Débora, revelando as palavras de Deus, mais uma vez disse: Deus entregará a Sísera, mas será através das mãos de uma mulher. Então Baraque convocou 10.000 homens e Débora também subiu com eles. Seguiram em frente na batalha, convocando mais pessoas, chamando mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas para derrotar o inimigo. Nós devemos estar unidos em Deus, unidos em Cristo, para derrotar os nossos inimigos, o principal inimigo, que é Satanás. Ora, aqui vai contar sobre um gancho sobre Eber, né? Que é o marido de Jael. Jael é a sua esposa. Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus. Então, o homem queneu, ele se apartou do seu povo e foi morar junto a Quedes. Havia armado as suas tendas junto a Quedes. Então, aqui conta desse homem que vai entrar na história depois. Anunciaram a Sísera que Baraque tinha subido ao monte Tabor. Então, como Débora era astuta, ela era uma mulher sábia, temente ao Senhor, ela sabia que no monte seria mais difícil dos carros de ferro de Sísera chegar até lá. Então, eles subiram até o monte e alguém anunciou a Sísera que Baraque tinha ido com as suas tropas até o monte. Versículo 13. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, eram carros pesados, né? E todo o povo para o ribeiro Quizon. Então aqui, como Deus disse no versículo 7, vamos ler novamente. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim. Então Deus age na vida de todos e ele fez com que Sísera fosse até o vale, perto do ribeiro Quizon, onde ele desejava que ele fosse, onde Deus disse, você vai para lá. E assim Sísera foi para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te. Este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Olha, Baraque, Deus sempre está na frente das batalhas. Olha, minha irmã Adriana, siga em frente nas batalhas porque Deus sempre está na sua frente. Não tenha medo, Ele luta as nossas guerras. O Senhor derrotou a Sísera e todo o seu exército diante de Baraque. Capítulo 5, versículo 21. O que Deus fez? Fez cair grande chuva, né? Como nos diz no capítulo 5, versículo 21. O ribeiro Quizon os arrastou. Então, encheu-se tanto aquele ribeiro que atolaram todos aqueles carros de ferro de Sísera, que eles não podiam lutar, eles não podiam correr com aqueles carros de guerra. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme. Então o Senhor lutou. O Senhor vai nos proteger de formas inexplicáveis. Eu sempre penso assim, que às vezes a gente não enxerga o agir de Deus. E eu tenho um testemunho maravilhoso. Há um tempo minha filha quebrou o braço. A gente estava para viajar, estava para ir para um lugar onde tinha água, mar, praia, e ela quebrou o braço. Muitas pessoas questionavam, Adriana, mas você busca a Deus e o porquê que isso aconteceu?
Eu falei, o agir de Deus a gente não entende, a gente apenas tem fé de que Ele está nos protegendo. E eu creio que Deus nos protegeu de algo pior que poderia ter acontecido na estrada, na água, porque meu Pai, nosso Deus é um Pai cuidadoso, um Pai zeloso e amoroso. E Ele sempre faz as coisas perfeitamente para nós. Então, naquele dia que ela quebrou o braço, eu orei a Deus e agradeci a Ele por todo o cuidado que Ele teve, por todo o carinho que Ele teve. E depois tiveram outras oportunidades para a gente viajar, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai cuidadoso. Ele vai sempre à frente, Ele sabe tudo que vai acontecer e Ele nos protege com todo o seu cuidado. Mas aqui, quando eles atolaram no ribeiro, aí o povo de Baraque foi ao ataque com espadas e houve aquela guerra. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros, os exércitos, e todo o exército de Sísera caiu ao fio de espada, sem escapar sequer um. Então Deus agiu. Eles mataram a todos. Eles derrotaram o inimigo, mas o principal inimigo ainda fugiu. Sísera fugiu, conseguiu escapar. E o que acontece? O inimigo sempre dá um jeito de ir para outro lugar. Se a gente luta com as armas de Deus, ele se afasta da nossa família, mas ele vai rumo a outra casa, rumo a outra família. Por isso que nós devemos sempre estar falando de Deus para as famílias, falando de Deus para as pessoas próximas, porque sabemos que o inimigo age em todas as famílias. Versículo 17. Porém, Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael. Lembra quando eu falei ali no versículo 11? Eber, o queneu, mulher de Eber, né? Porquanto havia paz entre Jabim e a casa de Eber. Eber não se envolvia em guerras, não se envolvia em conflitos, nem ele e sua esposa, então havia paz entre esse rei Jabim e a casa de Eber. Então Sísera fugiu para lá, como ele não viu perigo algum, e foi para a casa dela. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: Entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs sobre ele uma coberta. Então aqui, Jael, esta mulher, conhecia toda a história de Israel, conhecia toda a opressão que Sísera fazia com o povo de Israel, conhecia tudo que ele fazia contra as mulheres, contra as donzelas, contra as puras e virgens de Israel. E ela era sabedora de tudo isso, então ela recolhe ele dentro da sua tenda e diz: não temas. Então ela agiu diante de uma oportunidade de ter esse homem ali próximo. A palavra não diz qual era a intenção do seu coração, se era fazer algo para ele ou se era atrasar a sua fuga ou o que fazer com ele. Mas ela agiu. Ela recebeu uma oportunidade sem pensar, e se eles descobrirem, eles vão me castigar. Não, ela agiu. Teve uma oportunidade e agiu. Como nós devemos fazer? Se aparecer uma oportunidade de nós falarmos de Deus, anunciarmos a Deus, fazer o que Deus pede, que a gente não vacile, não olhe para trás, não fique com medo, perguntando, e se? Esqueça o se. Vamos agir diante das oportunidades que aparecem na nossa porta. Então lhe disse: dá-me, peço-te de beber um pouco de água porque tenho sede. Imagina, ele estava fugindo de um confronto, todo molhado, todo cheio de lama, provavelmente, porque caiu muita chuva, como nos diz aqui no versículo 20. Deixa eu ver aqui no qual que diz. Aqui, versículo 4 do capítulo 5. A terra estremeceu, os céus gotejaram. Sim, até as nuvens gotejaram águas. Esse é o Cântico de Débora, capítulo 5. Onde ela vai explicando toda a história em forma de um cântico. Então as águas gotejaram, ele devia estar todo molhado, todo embarrado, como a gente diz aqui no Paraná. E ele fugiu cansado e pediu um copo de água porque ele estava exausto, devia estar muito
cansado mesmo de tudo isso. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Então aqui ela ofereceu o leite, né? Um leite que estava no odre, demonstrando, não, eu vou ser muito gentil, você pediu água, mas eu te dou leite. Versículo 25 do capítulo 5. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nata. Então, algo que dava sustância a ele, porque ele estava debilitado, ele estava cansado, então ela foi gentil com ele. Ela deu leite com nata para ele revigorar as suas forças, né? Deu-lhe de beber e o cobriu. E ele lhe disse, põe-te à porta da tenda, e se vier alguém te perguntar, há alguém aqui? Responderá, não. Então ele disse, você fique na tenda olhando, e se alguém perguntar se tem alguém por aqui, você diz que não. E ela assim fez, foi até a porta da tenda e ficou ali para cuidar, né? Então, Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, vou arrumar aqui, e lançou mão de um martelo. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, usando dentro da sua tenda as ferramentas que ela possuía. E o que ela fez com essa estaca e com este martelo? E foi-se mansamente a ele. E encravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, assim morreu. Vocês vejam, capítulo 24, versículo 24, capítulo 5. Bendita seja sobre as mulheres Jael, cântico de Débora, mulher de Heber o queneu. Bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. Como ela era acostumada a viver em tendas, as tendas eles desmontavam num lugar e montavam em outro. Então tinham que ter estacas para montar as tendas e tinha que ter martelos para bater essas tendas, essas estacas. E ela usou diante do inimigo que entrou dentro da sua casa. Podia não estar atacando a casa dela, mas ela sabia que o inimigo atacava as outras famílias. Por isso que nós devemos agir falando da palavra de Deus para abraçar a todas as outras famílias. Então, como ela sabia que o inimigo entrou na casa dela e poderia atacá-la a qualquer momento, porque o inimigo é assim, ele pode entrar sorrateiramente, a gente pode achar que ele não nos fará mal, e quando nós menos esperamos, ele nos faz o mal. Então, ela agiu com as ferramentas que ela tinha, uma estaca e um martelo, e foi e cravou-lhe na testa, vindo a matá-lo ali mesmo. Então, nós devemos agir com as ferramentas que nós temos. As ferramentas nós temos dentro da nossa casa, a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos a internet, que se usada de forma correta nos trarão bênçãos, nós poderemos cantar louvores, nós poderemos agir com mansidão, nós poderemos ter paciência. São armas que nós temos nas nossas mãos. A mulher sábia edifica sua casa, porém a tola e insensata a derriba com as suas próprias mãos. E Débora era justa, assim como Jael foi justa. Salmo 94, capítulo 12. O justo florescerá como palmeira, muitos frutos produzirá. E como o Senhor lá atrás disse para Débora, para o comandante, não será você que vai ter vitória em Israel, mas será pelas mãos de uma mulher. Então o Senhor levantou esta mulher chamada Jael para derrubar o inimigo e ser glorificada. Então Jael produziu um fruto para o Senhor. A partir do momento que ela teve a oportunidade, ela abraçou a oportunidade e usou as ferramentas que tinha, ela derrotou o inimigo dentro da sua casa.
E as palmeiras não oscilarão se elas estiverem plantadas em terra firme. Como nos diz aqui no versículo 13, plantadas na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Jael sabia de todas as injustiças que Cícera vinha fazendo a Israel. Então, diante de Deus, ela sabia que diante de Deus, ela plantada nos átrios do Senhor produziria frutos. Não perderia a oportunidade de agir, porque ela sabia qual era o desejo de Deus, que aquele povo estava oprimindo o povo de Deus, então ela agiu com as ferramentas que ela tinha, quebrando também um protocolo aqui, porque ela deveria receber muito bem aquele homem, ela deveria não fazer o mal para aquele homem, mas ela teve que quebrar algumas regras e alguns protocolos da época, por amor a Deus, por obediência, por temor, por prioridades na vida dela. E ela sabia que aquela luta que ela estava enfrentando naquele momento era espiritual. Jesus também quebrou alguns protocolos. Mateus 23, a partir do versículo 4, ele nos diz, versículo 3, que é para nós fazer e guardar tudo quanto eles vos disserem, porque os fariseus e os escribas, eles davam muitas leis, muitos protocolos para o seu povo, como existe hoje leis e protocolos dentro das igrejas, dentro do cristianismo, dentro do mundo espiritual. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Às vezes eu digo aqui para vocês o que a gente deve fazer, o que a palavra deve dizer, e quando eu estou estudando a palavra fala muito comigo, que às vezes eu falo alguma coisa, mas eu não faço. Irar-se, gritar, por exemplo, é muito difícil a gente que tem filhos fazer aquilo que a gente diz, e aqui o Senhor dizendo, né? Não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Aqui a gente já viu, e eu já vi muito também, pessoas conhecidas minhas que vieram relatar que eles são proibidos muitas vezes de cear, de receber o corpo de Cristo, porque alguém estava olhando e os proibiu. Esse protocolo é um protocolo de se você não é assim, você não pode cear. Se você fez isso, quem tem que julgar é Jesus. E a palavra nos diz, examine-se a cada um o seu interior, veja onde está errando, procure se arrepender e mudar e receba do pão. A palavra não nos diz que é para o outro cuidar da nossa vida e nos proibir de receber Jesus, de sentar à mesa na ceia do Senhor. Então, Jesus mesmo quebra esses protocolos, e quantas pessoas que às vezes proíbem, às vezes falam que não pode e fazem coisas às vezes piores, como a palavra nos diz, nem com o dedo querem movê-los. Apenas julgam o outro, mas não fazem, colocando fardos pesados, difíceis de carregar sobre os irmãos. Temos que antenar-nos quanto a isso. Por isso que devemos nos inspirar, nos ler na palavra, o que a palavra do Senhor diz. Jesus também quebrou protocolos quando ele toca no leproso. Era proibido tocar no leproso, porque era pecado, era contagioso, era repugnante tocar no leproso. E Jesus vai lá e toca no leproso e cura o leproso. Jesus quebra também o protocolo quando ele ministra no sábado, quando ele sai falar de Deus nas sinagogas no dia de sábado, porque ele é maior do que o sábado. Jesus é maior do que o sábado. Então ele quebrou muitos protocolos para mostrar que o que vale é a presença do Senhor, é estar junto dele.
fazendo a sua vontade, assim como Jael fez, não perdeu as oportunidades, quebrou o protocolo e agiu com prioridade naquilo que o Senhor Deus desejava. Versículo 22 de Juízes 4. E eis que, perseguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro. Ele disse, então o comandante de Israel, que Débora levantou para lutar, estava perseguindo a Sísera, e Jael saiu ao encontro e disse, vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto. Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Jabim era um rei que vinha oprimindo o povo durante 20 anos pelas mãos de uma mulher. Deus humilhou esse rei. E até hoje, as mulheres são às vezes desvalorizadas diante da sociedade. Mas Deus usou aqui uma mulher chamada Débora, profetisa, para falar as palavras dele, e usou uma mulher Jael, chamada Jael, para ir e destruir o maior comandante de Jabim. Então Deus humilha o rei Jabim diante de todos, através da vida de uma mulher, para vocês verem como nós mulheres somos fortes quando buscamos em Deus, quando priorizamos as coisas lá do alto, quando priorizamos a Deus, quando agimos na hora certa, com as ferramentas certas, com a oração, com a busca na palavra, em estar compartilhando a palavra de Deus umas com as outras, fazendo a nossa parte realmente. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram, dia após dia. Se nós não desistirmos, nós vamos exterminar o inimigo ao nosso derredor. Mas isso é diário, é constante, porque as lutas que nós lutamos aqui é contra Satanás. Às vezes a gente diz, hoje parece que o inimigo se levantou contra mim. Não existe um só dia sequer que ele não se levante para destruir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Tirar a nossa alegria, a nossa paz. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5 nos diz que todas as atitudes de Jael, dela ter aquela força, aquela coragem, aquela astúcia, aquela ideia de pegar a estaca, pegar o martelo e acabar com o inimigo, não veio dela, né? No momento ela agiu apenas impulsionada pelo Espírito de Deus. 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Nós não podemos pensar em nada na hora que o inimigo age, que o inimigo vem, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, todos os pensamentos, as ações, a rapidez e a astúcia dela veio do Senhor, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, derrotarmos o inimigo através do sangue de Jesus, buscando nele, crendo nele, somente ele é o Salvador. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que nós possamos viver pelo Espírito Santo de Deus, que ele queime dentro de nós, que nós possamos ser essas palmeiras que sobrevivem no calor do Espírito, calor do Espírito Santo de Deus. E também Jael entendia, Débora entendia que as lutas não são contra homens, as nossas lutas não são contra pessoas, as nossas dificuldades são maiores do que nós pensamos. Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Jael não tinha uma armadura, não tinha um capacete, não tinha uma espada dentro da sua tenda, ela não tinha um escudo,
Jael tinha um martelo e uma estaca. Essa é a armadura de Deus, usar aquilo que nós temos. A palavra é a armadura de Deus. Oração, busca diária, joelho no chão, louvores tocando dentro da nossa casa, nós cantarmos ao Senhor os mais lindos louvores a Ele. A armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É só nos revestindo por Deus que nós ficaremos firmes diante das ciladas do diabo. Aqui a palavra de Deus nos dizendo todo dia vem ciladas dele para nos atacar. A nós resta o quê? Nos revestir da armadura de Deus, nos afastar o máximo possível de contendas, não arrumar confusão, né? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é pessoa. Eu não vou lutar contra uma pessoa ali, meu vizinho, o quê? E sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Os espíritos malignos estão em todo redor, como o leão que ruge. Ele está ao nosso derredor procurando alguém para devorar. A palavra de Deus nos diz isso. Então não é contra a carne, é contra espíritos malignos que agem na vida das pessoas que não buscam a Deus. É contra esses espíritos malignos a nossa luta diária. E Jael sabia que ali era um espírito maligno. E tudo aconteceu porque, como a palavra diz, estava muita opressão naquele lugar. Cessaram as caravanas, capítulo 5, versículo 6 de Juízes. Cessaram as caravanas, os viajantes tomaram desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel e repousaram. Os soldados tinham parado de desistir, os comandantes dos exércitos não lutavam mais, era uma opressão muito terrível do rei Jabim. Então, as ruas ficaram desertas, 20 anos de opressão, até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel. Débora também significa a nova igreja. Eu não estou dizendo nomes de igreja, estou dizendo a igreja que somos eu e você. A nova igreja que tem que se levantar, deve se levantar e falar da palavra de Deus e lutar contra as potestades do diabo. Débora, ela disse, eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. E vamos nos levantar, mulheres, e lutar as guerras espirituais. Como Débora fez enquanto ela estava embaixo da palmeira. Apenas acreditando, Deus vai fazer, nas promessas de Deus. Dizendo, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Sem agir, nada acontecia. Até que ela disse, eu me levantei. Tomou uma atitude. Se levante dentro da sua casa, se levante dentro do seu casamento, se levante com os teus filhos. Essa palavra falou muito comigo, para nós nos levantarmos. E aqui, versículo 12 diz, desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levante, acorda, Adriana, entoe um cântico ao Senhor dentro do seu lar. Diante da tristeza que está acontecendo, diante das dificuldades, leia a Bíblia, estuda da palavra do Senhor, entoie um cântico a Ele, engrandeça a Deus dentro do seu lar. E o que aconteceu? Versículo 24, Israel prevalecia contra Jabim, até que o exterminaram, dia após dia. Não desista. O inimigo vai atacar nossa casa, vai atacar nossa família, mas se dia a dia nós buscarmos em Deus, assim como Débora, obedecermos assim como Jael, usarmos todas as armas que temos, nós iremos sim derrotar o inimigo. E a alegria, a paz, o temor, o amor de Deus, as bênçãos e as misericórdias do Senhor que são renovadas todas as manhãs, reinarão em nosso lar e nós teremos a vitória diante do inimigo. Em nome de Jesus, nós seremos vitoriosas. Amém.